Fitness. Sistema cardiocirculatório. E agora eu estou mostrando ali o meu currículo. Agora está aparecendo? Uhum. Tá aparecendo. O nome, eu sou professor de Anatomia e Fisiologia no CETEC aqui de Lavras, coordenador do ambulatório médico especializado aqui em Lavras. Eu sou formado em enfermagem, pós-graduado em saúde do trabalho, especialista em cardiologia, especialista em classificação de risco e protocolo de Manchester, especialista em oxigenoterapia, especialista em imunização, especialista em tratamento de queimados e feridas, especialista em doença do aparelho digestivo. Agora, gente, vou mostrar aqui o coração, vou falar um pouquinho do coração e, em cima do que vocês vão me perguntar, vocês já vão começar a encontrar a resposta aqui. Primeiro, que o coração ele é formado por músculo, e o músculo, basicamente, ele faz dois trabalhos, contrair e relaxar. Aqui, alguém tinha me perguntado sobre a composição do coração. Tá vendo o ponteirinho do mouse mostrando aqui? Uhum. Sim. Opa, passei. O ponteirinho do mouse está mostrando aqui, ó. O coração é formado por músculo e ele é um órgão oco. Ele tem 4 câmaras. Aqui, a primeira, as duas câmaras superiores são os dois átrios. Um átrio, outro átrio. E as duas câmaras inferiores, os dois ventrículos. Ventrículo, outro ventrículo. Como eu já tinha falado que o coração é formado por músculo, e todo músculo, basicamente, ele contrai e relaxa, o coração é oco. Ele está cheio de sangue. Quando ele se contrai, ele expulsa esse sangue. Quando ele relaxa, ele volta a se completar. Ele fica cheio de sangue de novo. Só que essa contração, ela não acontece de uma vez. Primeiro contrai as duas câmaras superiores, os dois átrios, e o sangue vai ser ejetado, enviado para a câmara inferior, que é o ventrículo. Está conseguindo acompanhar aqui? Uhum. Sim. Ó, átrio esquerdo, contrai, manda o sangue para o ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo, quando se contrai, ele vai mandar o sangue através da artéria aórtica, que vai para o corpo todo. O sangue que está no átrio direito, quando ele se contrai, ele é enviado para o ventrículo direito. Quando o ventrículo direito se contrai, esse sangue vai ser enviado e vai para os pulmões. Eu acho que por aqui, agora já tem condição da gente falar um pouquinho sobre as perguntas que foram feitas. Nessa imagem que eu preparei aqui, eu estou mostrando um pouquinho sobre a atividade elétrica do coração. E em cima do coração aqui, ó, eu tenho o nó sinusal. Esse nó sinusal, ele funciona como se fosse uma espécie de uma bateria. É daqui que sai o pulso elétrico que vai fazer o coração contrair. Igual eu expliquei ali, o músculo contrai e relaxa. Por que ele contrai? Ele vai receber um comando elétrico que sai aqui do nó sinusal. Nó ou nó do sinusal, como preferir falar, tá tudo certo, tá? Essa corrente elétrica, ela percorre essa parede interna do coração. Quando chega aqui, é dividido em dois ramos, o ramo direito e o ramo esquerdo. A corrente elétrica, eu passei mais um, à medida que a corrente elétrica percorre essa parede interna do coração, o músculo responde contraindo. A hora que está passando no átrio, o átrio contrai. Quando a corrente elétrica terminou de passar o átrio relaxa. Agora, a corrente elétrica percorre aqui os ventrículos. Quando a corrente elétrica está passando no ventrículo, o ventrículo contrai, e através dessa contração e relaxamento que acontece o comando, né, do sangue. Aí é que o sangue vai circular. Eu vou voltar para a tela e abrir para as perguntas. Espera aí. Voltei para a tela? Voltou. Beleza. Pelo que vocês já aprenderam aí, gente, do sistema cardiocirculatório, essa noçãozinha que eu expliquei aqui, coração formado por músculo, a hora que a corrente elétrica percorre, o músculo contrai, o sangue que estava ali dentro ele vai ser enviado, esguichado para algum lugar, tá?
Qual que é o sentido que esse sangue vai percorrer? A gente tem as válvulas. Eu vou voltar lá e vou mostrar a imagem das válvulas. Vai ter as válvulas. Essas válvulas, elas são unidirecionais. O que significa unidirecional? O sangue só percorre em uma direção. Com essa informação, vocês já vão entender uma pergunta que uma pessoa me fez aí a respeito do refluxo, popularmente conhecido como sopro. Então, entre o átrio direito e o ventrículo direito, a gente tem uma válvula. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, a gente tem outra válvula. Tranquilo? Uhum. Tranquilo. Conseguiu entender por que o coração contrai? Uhum. Uhum. Sim. Sim, né? Sim. É músculo e é oco. Tá cheio de sangue lá dentro. A hora que a corrente elétrica dá o comando, ele contrai. A corrente elétrica acabou de passar, ele relaxa. E isso vai acontecendo a nossa vida inteira. Uhum. Mais ou menos? Não, entendi. Entendi. Entendeu? Entendi. Uhum. Aí, se vocês quiserem começar as perguntas agora, Posso começar? pode. Anselmo, o que é uma doença cardiovascular? Tá. Cardio refere-se a coração, vascular, vasos. Então, qualquer doença que afeta o coração ou os vasos é uma doença cardiovascular. Sim. Quando o infarto pode levar à morte súbita? Vamos lá. Eu vou voltar a imagem de novo, gente. Deixa eu explicar um pouquinho, aí eu coloco a imagem, eu vou falar mostrando a imagem. Tá. O músculo, todo músculo do nosso corpo, para trabalhar, ele depende de receber sangue. O sangue está levando oxigênio, levando nutriente, o sangue oxigena e nutre cada músculo, cada célula do nosso corpo. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Sim? Como o coração é formado de músculo, o próprio músculo do coração, ele precisa receber nutriente e oxigênio para ele trabalhar. Qual é o trabalho dele? Contrair e relaxar. Se ele deixar de receber o nutriente e o oxigênio, as células do coração morrem. Esse processo de morte celular é chamado de necrose. Tranquilo? Tranquilo. Vou colocar uma imagem, vou voltar à imagem que eu já tinha mostrado, aí você vai entender. Primeiro, o que é um infarto? Falta de circulação. Falta de circulação onde? No próprio músculo cardíaco. Vou voltar a imagem de novo aqui. Apareceu? Apareceu. Beleza. Isso aqui, gente, é uma imagem de um exame de uma tomografia do coração. Essas artérias... Opa, deixa eu achar o ponteiro. Tá vendo essas artérias aqui? Sim. Isso aqui são as artérias coronárias. Coronárias. Anselmo, Oi. a mim não apareceu. Agora apareceu. Agora apareceu. Tranquilo? Pode continuar? Uhum, pode. Ó, essas artérias aqui são as artérias coronárias. E essa artéria mais grossona que a gente está vendo é por onde o coração está bombeando sangue, e esse sangue vai ser circulado para o corpo todo, tá? E uma parte desse sangue que está saindo pela artéria aorta, ele entra para as coronárias, e essas coronárias é que distribui o sangue no próprio músculo do coração. Como toda célula do nosso corpo depende de oxigênio e nutrientes. A célula do músculo cardíaco não é diferente. Ela depende de oxigênio e de nutriente. E quem que traz? Essas artérias aqui. O infarto é a obstrução de uma ou mais artérias dessa aqui. Deixa eu te dar um exemplo agora. Vamos pegar essa pontinha bem pequenininha, bem fininha, aqui uma artériazinha bem fininha, todo mundo está enxergando? Uhum. Sim. Se a obstrução acontecer nessa pontinha mais fininha aqui, a área necrosada, ou seja, a área de células mortas, vai ser uma área bem pequenininha. Às vezes a pessoa já infartou, foi um infarto tão pequenininho, às vezes ela nem sentiu nada, às vezes sentiu uma dorzinha no peito e passou. Então aconteceu uma área de necrose, é um infarto pequeno. Agora imagine se a obstrução acontece aqui no tronco principal da artéria. Toda essa área daqui para baixo que receberia o nutriente e oxigênio
não vai receber. Então, toda essa área seria uma área infartada. Então, qual que é a diferença de quando acontece a obstrução numa artéria pequenininha, a necrose é pequena. A pessoa continua a vida até normal, às vezes nem sabe que teve. Quando acontece a obstrução no tronco principal e uma artéria mais calibrosa, toda a área que seria irrigada por essa artéria morre, entra em necrose. É a área infartada. Então, quanto maior a área que deixou de receber a oxigenação e a nutrição, quanto maior a área infartada, maior a chance da pessoa morrer, ter a morte, o infarto fulminante. Respondido? Respondido. Muito bom. Uma pergunta que eu preciso mostrar essa imagem. Se não tiver, eu volto para a tela. Pode voltar. Vamos voltar para a tela, então. Pode fazer essa pergunta. Beleza, estamos de volta. Tá conseguindo acompanhar aí? Tá sim. Sim. Beleza. Pode Pode perguntar. fazer? Pode. O que faz o coração crescer? Ô, Beth, olha que interessante. Lembra que no comecinho eu falei que o nosso coração é formado de músculo? Uhum. Lembra que o coração é formado de músculo. Quando a pessoa quer crescer o músculo do braço, ela não vai para academia e fica lá fazendo força com o músculo? Faz. Então, o coração é músculo também. O que faz o coração crescer? Esforço. Mas que esforço que é esse? É esforço de atividade física? Não. É esforço de trabalho do coração. Vamos entender o coração como uma bomba. O coração é uma bomba que está fazendo o nosso sangue circular. Se esse coração for esforçado na quantidade de sangue que ele tem que circular, ele pode se desenvolver. Um exemplo uma situação que força o coração a trabalhar mais, a pressão alta. A pressão alta é um excesso de sangue circulando nos nossos vasos. Vai forçar o coração a trabalhar mais. Pode acontecer desse coração ter um aumento de massa simplesmente por uma pressão alta. Tem outros motivos. Por exemplo, a doença de Chagas é que faz o coração da pessoa aumentar de tamanho. Mas aí é um outro assunto. O caso mais fácil da gente entender é que é a pressão alta que faz o coração desenvolver. É a cardiomegalia. Uma taquicardia também pode fazer o coração crescer? Ô, Cláudia, primeiro, vamos entender o que é taquicardia. Taquicardia seria um aumento na frequência do coração. Beleza. Dependendo do que está causando esse aumento de frequência, até pode. Taquicardia, aumento na frequência. Bradicardia, diminuição da frequência. Ele vai ter que trabalhar mais, né? Pode acontecer, né? Ele vai ter que trabalhar mais, pode acontecer. Ah, tá. E o que causa falha no coração também? Ô, Beth, você lembra que eu mostrei aquela imagem do coração e tem o nó sinusal ali em cima, o pontinho que dá a descarga elétrica? Lembro. Lembra, né? O pontinho fica dando a descarga elétrica. Numa pessoa normal, esse nó sinusal ele dispara 60 pulsos por minuto, ou seja, o nosso coração bate 60 vezes por minuto. Esse nó sinusal, ele pode falhar. Então, aquele pulso elétrico que geraria uma contração não aconteceu. Pode dar uma falhada no coração. Um dos motivos, mas tem outros. Entendido? Entendi. Sim. O que é sopro no coração? Opa! É Nazaré, né? Uhum. Ô, Nasa, eu vou voltar naquela imagem que eu mostrei do coração, onde tem as válvulas separando o átrio do ventrículo, tá? Vou voltar para ficar mais fácil de vocês entenderem. Apareceu aí? Apareceu. Beleza, então vamos lá. Vou mostrando com o ponteiro do mouse aqui, ó, átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. E eu falei que o coração ele é oco, ele é formado por 4 câmaras oca, 2 átrios e 2 ventrículos.
separando o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, eu tenho uma válvula chamada válvula mitral. Vocês lembram que eu expliquei que tem válvulas unidirecionais que garantem o fluxo de sangue em uma única direção? Uhum. Lembra, né? Lembro. Então, o que acontece aqui? Ó? O átrio se contrai, ele manda o sangue, injeta o sangue dentro do ventrículo. Essa válvula, no caso aqui do lado esquerdo, a válvula mitral se fecha. Quando o ventrículo se contrai, o sangue é ejetado através da artéria aorta e vai ser distribuído para o corpo. O que seria o sopro ou o refluxo mitral? Essa válvula que fechou, quando o ventrículo se contrai, um pouco de sangue atravessa essa válvula voltando para dentro do átrio. Isso é o sopro ou refluxo mitral. E se acontecer do lado de cá, ó, no átrio direito tem a válvula tricúspide, separando o átrio do ventrículo. O átrio se contrai, injeta o sangue para dentro do ventrículo. O ventrículo se contrai e manda esse sangue, através da artéria pulmonar, para os pulmões, onde vai ter a troca gasosa. Porém, essa válvula tricúspide, ela pode falhar, ela pode não fechar totalmente. Aí, quando o ventrículo se contrai, a maior parte do sangue vai fazer a circulação pulmonar. Uma pequena parte retorna por essa válvula tricúspide para dentro do átrio direito. Seria um refluxo valvar ou um sopro. Respondido? Respondido. Quais são os limites do coração? Deixa eu voltar para a tela. Aí, voltei. Repetindo. Quais são os limites do coração e a veia principal e a sua função? Ô Nazaré, eu não entendi a sua pergunta, limite. Eu não entendi a pergunta. Agora, sobre a veia, eu vou explicar, depois a gente volta, tá? Uhum. Não existe uma veia principal. Vamos separar aqui artéria de veia. A artéria, ela está pegando o sangue do coração e distribuindo. A artéria recebe o sangue que sai do coração. Do lado do ventrículo esquerdo, esse sangue sai através da artéria aorta e é distribuído para o corpo todo. E do ventrículo direito, a artéria pulmonar pega esse sangue e leva para os pulmões. Isso é o papel das artérias. E as veias? As veias trazem o sangue de volta para o coração. Então, quando você fala veia principal, não tem uma principal. A veia mais calibrosa, que traz o retorno do sangue para o coração, é a veia cava. Eu vou colocar a imagem dela aqui, de novo, vamos para a tela, vamos para a apresentação de novo aqui. Aqui, ó. O coração nosso está aqui. A parte vermelha é a artéria, que está distribuindo sangue para o corpo. E a parte azul é a veia, que está levando o sangue de volta para o coração. Da parte inferior do corpo, ou seja, do coração para baixo, o sangue retorna ao coração através da veia cava inferior. Do coração para cima, o sangue retorna ao coração através da veia cava superior. Então, daqui para cima, o sangue retorna ao coração pela veia cava superior. Daqui para baixo, o sangue retorna ao coração através da veia cava inferior. Inferior, parte de baixo. Superior, parte de cima. E a artéria principal? Todas as artérias são importantes, mas a artéria aorta leva o sangue, está saindo aqui com o sangue para distribuir para o corpo, e a artéria pulmonar está levando o sangue para os pulmões para acontecer onde vai acontecer a troca gasosa. Então, não existe uma principal. Todas são importantes. Se uma deixar de funcionar, babau. Respondi. Eu não entendi a pergunta, o limite do coração. Então. Deixa quieto. Vamos, aguinha. Vamos hidratar, gente. Eu falo muito, eu fico tomando água o tempo inteirinho. Pode lá, a Vera tá com tambor. Vera? A garrafinha da Vera é um tambor. Tá vendo, Vera?
proporcional ao tamanho dele? Próxima pergunta. Valendo 1 milhão? Pode ir próximo aí, gente. Qual que é a doença mais grave do coração? A que estiver acontecendo na hora, Francisco Mara. Ó, vou pegar dois exemplos de doença aqui. Lembra quando eu estava explicando a respeito da artéria ser obstruído o caminho do sangue ali? Lembra, né? Então, se a obstrução acontecer em uma artéria calibrosa, quando eu falo calibrosa, gente, é uma artéria mais grossa, tá? Se essa obstrução acontecer numa artéria calibrosa, a pessoa vai ter um infarto fulminante. Aí não tem o que fazer. Então, essa seria a mais grave. Agora, deixa eu citar uma outra doença aqui que acontece. Insuficiência cardíaca congestiva. Vocês devem ter aprendido lá no sistema cardiocirculatório. O que acontece? O nosso coração, ele tem o papel de bomba. Ele faz o sangue circular o tempo todinho. Pode, em algumas situações, o coração perde essa capacidade de fazer essa circulação. Quando isso acontece, a pessoa vai ficando mais fraco, cansa com facilidade. Eu acho que até alguém me perguntou alguma coisa relacionada a isso, sobre sintomas. Então, no caso da insuficiência cardíaca, o coração não dá conta de circular a quantidade de sangue que precisa. Aí a pessoa começa a cansar com facilidade e vai cada vez agravando mais. Agora, em termos assim, do mais grave, é o infarto de uma artéria calibrosa que vai causar a morte na hora, infarto fulminante. Tem mais perguntas? Não. A outra seria quais são as partes que compõem o coração. Tá. Você respondeu ela antes. As duas câmaras superiores, 2 átrios, as duas câmaras inferiores, 2 ventrículos. Sim. E as válvulas? Válvula mitral e válvula tricúspide. Boa. Lembra quando eu acabei de falar agora com a coleguinha ali sobre a insuficiência cardíaca? Vamos lembrar que cada célula do nosso corpo precisa receber o sangue, que é o sangue que leva nutriente, é o sangue que leva oxigênio. Quando começa a faltar nutriente e oxigênio em cada célula do nosso corpo, a primeira coisa que acontece, cansaço. A pessoa começa a ficar cansada com facilidade, anda dentro de casa, já está ofegante. Então, o primeiro sintoma de problema no coração é cansaço. Depois, se for no caso da insuficiência cardíaca, começa a ter edema de membros inferiores. A pessoa começa a ficar com os pés inchados. E vai cada vez aumentando mais esses edemas, até no final das contas, o coração não aguenta mais circular. Então, basicamente, o problema do coração começa com, se for relacionado à insuficiência cardíaca, vai começar com cansaço. Eu que agradeço a pergunta. A Emília está quietinha, não falou nada ainda. Vou fazer uma pergunta. Qual os principais sintomas do infarto? Ô Emília, eu sou professor aqui em Lavras, né? Aí, antes de falar isso, eu falo para os meus alunos, pessoal, não fala isso aqui lá fora, sabe por quê? Você já ouviu falar de pessoa sugestionável? Uhum. Já. O que é uma pessoa sugestionável? Tem pessoa que, se você mancar perto dela, ela manca também. Ou não é? É do mesmo jeitinho. Essa história do mesmo jeitinho, gente, é que eu tenho uma tia deve ter uns 200 anos. Qualquer coisa que você falar que você tem, o dela é pior ainda. A Francis Mara caiu, olhei a internet dela. Aí, quer que continue ou esperar ela voltar? Pode continuar. Vamos continuar. Então, gente, os sintomas do infarto, nós da saúde temos que conhecer, mas a população não é bom que fique sabendo todos. Se eu chegar para a pessoa e falar assim, a população fora quem não é da saúde, sintoma do infarto é dor no braço, a pessoa já põe a mão, meu braço está doendo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, sintomas de infarto. Ô, Emília, eu vou te contar o que está no livro e eu vou te contar o que chega para mim na cardiologia aqui em Lavras, tá?
Então, às vezes chega uma situação que não tem nada a ver com os sintomas que a gente aprendeu no livro, e no final das contas é infarto. Vamos lá. Dor no tórax, dor no centro do peito, irradiando para o lado esquerdo, ombro, pescoço e mandíbula. Esse é o característico do infarto. Pode vir ou não, acompanhado de sudorese, né, muito suor, calafrios, pode vir com diarreia, vômito e náusea. Então, o principal é isso, dor no peito irradiando para o lado esquerdo até chegar na mandíbula. Uhum. Isso é o que está no livro. Agora, o que acontece, que já chegou muito para a gente aqui não pode falar o nome do hospital, não. O que chegou muito para a gente aqui na cardiologia? Teve uma história do paciente chegou queixando de desconforto abdominal. Ele suspeitou que tinha comido alguma coisa estragada, dor na barriga e tal, e assim, por desencargo de consciência, o médico que estava lá falou, vamos fazer um eletrocardiograma, só por desencargo de consciência. Quando fez o eletro, ele estava infartando. Aí fez o exame de sangue, confirmou o infarto, ele foi transferido para um centro de hemodinâmica, foi feito cateterismo nele, foi preciso implantar 2 estentes, ele estava infartado, a única coisa que ele queixava era desconforto abdominal. Então, o que a gente aprende no livro é ótimo, é válido, mas o que a gente aprende na prática tem muito mais coisa além do que está no livro. Oi. Ô, Vera, vou te contar uma história real também. É muito confundida. Dependendo de como que está essa concentração de gases no intestino da pessoa, ela vai ter dor no peito, esse desconforto abdominal. Teve uma história do paciente que deu entrada já falando que estava infartando. Chegou no hospital, suspeitou de infarto, o que faz? Investiga o infarto. Não é infarto, aí tem tempo de procurar outra coisa. Se fosse um infarto, não tinha tempo. Então, por isso, olha primeiro para o lado do mais grave. Descartou a possibilidade do infarto. No final das contas, descobriu que ele estava com gases. Deu lá o remedinho, soltou os gases, ele melhorou o infarto. Não era infarto nada. Acontece essa confusão. Coitado de quem estava com ele, mas resolveu. A respeito da angioplastia. Opa! Emília, a angioplastia, popularmente, é chamado de cateterismo, né? Lembra quando eu mostrei as artérias do coração ali? Quando ela faz os exames na sequência ali, primeiro eletrocardiograma, depois exame de sangue, ecocardiograma e parte para a angioplastia. É introduzido um catéter em alguma artéria que vai chegar naquelas artérias que eu te mostrei ali. E durante esse procedimento do cateterismo, né, angioplastia, até tem um nome mais complicado agora que o pessoal está falando, deixa eu ver se eu lembro aqui, coronariangiografia. Na verdade, é tudo cateterismo. É passar um catéter na tentativa de desobstruir onde estava aquele coágulo, impedindo a circulação do sangue no coração. Primeiro, passa o catéter com a câmera procurando a obstrução. Acontece, só na passagem do catéter, desobstruir. Acontece de administrar um anticoagulante, desobstrui. Se não for possível, estuda a possibilidade de colocar o stent. O stent nada mais é do que uma estrutura semelhante a uma mola que vai na ponta do catéter. Quando chega no local da obstrução, infla um balãozinho, essa molinha abre e deixa o sangue fluir. Aí esvazia o catéter, tira ele fora, a molinha fica lá dentro. Essa molinha é o stent. Ela fica ali dentro abrindo o local da obstrução e volta a vida normal. Hoje é um procedimento bem simples. Ai, que coisa. Mais alguma coisa aí? Quais as formas de atuação do enfermeiro especialista em cardiologia? Eu. Cada um vai atuar em uma forma. Eu trabalho na diagnose. Aonde eu trabalho que faz assim, passou lá no médico do PSF, o médico do PSF achou algo de errado no coração da pessoa. Por enquanto, ainda não tem um diagnóstico. Aí chega para mim.
Lá onde eu trabalho, a gente vai fazer primeira parte, o primeiro contato da cardiologia com essa pessoa. O primeiro exame mais simples é o eletrocardiograma. Lá é feito o eletrocardiograma, faz os exames de sangue para saber se é alguma coisa relacionada ao infarto. Junto comigo, fisicamente comigo, trabalha 2 cardiologistas. Então, eu faço o eletrocardiograma, eu já consigo fazer a leitura ali e comunico com 2 cardiologistas e ficam comigo. Se não tiver um, tem o outro. E o eletrocardiograma nosso aqui é através de telemedicina. Então, é um serviço prestado por uma empresa de São Paulo. Enquanto eu estou fazendo aqui, tem 2 cardiologistas de São Paulo me acompanhando. Às vezes, quando eu passo para o meu aqui, o de São Paulo já me ligou. Corre para emergência que deu ruim aí. Então, eu trabalho na parte de diagnose, com o respaldo de 2 cardiologistas, que fica cada um em um consultório. Eu em um consultório, um cardiologista no outro consultório, o outro no outro consultório. E lá em São Paulo fica 2 acompanhando o exame. Então, tem essa parte da diagnose. Tem a parte do tratamento. Eu identifiquei que tinha alguma coisa de errado ali. Aí eu encaminho, eu estou fazendo gestos, gente, porque onde eu trabalho é num andar, o setor de emergência ou UTI fica em cima de mim. Então, quando eu falar assim, porque foi para UTI, dependendo do que eu identifiquei aqui, a gente manda para a emergência, lá na emergência tem outra equipe que vai dar o atendimento. Aí já vai começar com anticoagulante, os medicamentos para tratar os problemas cardíacos. E tem uma outra equipe que vai ficar lá no centro de hemodinâmica, preparado para fazer o cateterismo, a angioplastia que a Emília perguntou. Então, local de trabalhar não falta, não. Eu gosto muito de trabalhar com a cardiologia. Então, eu fico até empolgado de falar de coração. Então, Oi? deixa eu te perguntar, no infarto fulminante, acontece assim, da pessoa estar quase se morrendo e não conseguir salvar a tempo. Por quê? Ô Beth, vai depender do calibre da artéria, tá? Se for uma artéria, a entrada do sangue lá na coronária é uma artéria grossona, depois que ela divide por todo o músculo cardíaco. Se a obstrução acontecer numa artéria mais fininha, vai lesionar uma área pequena. Se a obstrução acontecer aqui em cima, na entrada, dificilmente vai dar tempo de fazer alguma coisa. Dificilmente. Agora, o infartado, ele vai ter uma parada cardíaca. Então, chegou no hospital com parada cardíaca, algo em menos de 20, tem literatura que fala menos de 20%. Menos de 2% sobrevive, tá? 2%? Menos de 2%. Em todo esse tempo que eu estou trabalhando aqui em Lavras, eu vi um caso que a pessoa voltou e está vivo hoje normal. A pessoa volta, vai para a UTI, fica um tempo lá, complica e depois vem a óbito. Em todo esse tempo que eu estou aqui, eu conheço um caso que teve sucesso. A pessoa infartou, teve parada e voltou. Quando chega a parada, tá? Agora, quando é um infarto menor, igual desse senhor que eu te contei, que ele chegou lá reclamando de desconforto abdominal, o infarto dele era menor. Foi feito todo o procedimento da angioplastia, colocou 2 stents nele, hoje ele tem vida normal. Agora, infartou, teve a parada, eu só conheço um que está vivo. Marcelo, posso perguntar? Claro. Como que a equipe de enfermagem desempenha os cuidados em um serviço de saúde voltado para assistência em cardiologia? Primeira coisa, tem que gostar. Tem que gostar. Eu sempre falo para os meus alunos aqui que o único profissional que está o tempo todo ao lado do paciente é a enfermagem. Então, pode ter o cardiologista, o bambambam que for. Se a pessoa teve uma parada ali, sem a enfermagem não soube identificar, pode levar para onde for, que não tem mais o que fazer. Então, essa equipe da enfermagem, ser preparada para a cardiologia, é o que vai fazer a diferença no hospital. Por exemplo, um técnico de enfermagem que sabe ler um eletrocardiograma. Ele olha aqui, opa, isso aqui eu preciso correr. Aí já manda a pessoa para emergência, já aciona a equipe de emergência, a equipe de resposta rápida, cada local recebe o nome.
Então, a importância é isso, saber identificar o que está acontecendo com a pessoa. Ah, o cardiologista ele é bom, mas ele está em casa dormindo. Quem que está do lado do paciente? É nós. Somos nós, né? A enfermagem. Exatamente. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? O que te levou a ser a gostar tanto e a estudar tanto a cardiologia? A gente não escolhe a profissão escolhe a gente. Quando eu ainda estava na faculdade, eu especializei em saúde do trabalho. Eu fiz pós-graduação em saúde do trabalho, ainda cursando a faculdade. A minha ideia era trabalhar em empresa. Nunca na minha vida pensei em trabalhar no hospital. Aconteceu, eu passei no concurso, vim trabalhar em Lavras. Quando eu cheguei aqui, fui assumir um serviço que não tinha nada a ver com o coração, trabalhei por pouco tempo, assumi a central de vacinas daqui. Depois da central de vacinas, eu assumi um ambulatório. Depois desse ambulatório, eu fui montar um ambulatório lá da Zona Norte. A gente montou tudo. Quando estava funcionando, o enfermeiro que tomava conta do ambulatório da Zona Sul saiu. Aí eu fui mandado para lá. A hora que eu cheguei lá, que eu vi que lá tinha cardiologia, eu gostei. Aí eu fui procurar. Na época, a UFMG estava oferecendo um curso. A gente fazia o curso online e ia fazer a prova lá em Varginha. Eu fiz o curso online, fiz a prova em Varginha e consegui a aprovação. Aí, daí para cá, já faz 10 anos que eu estou na cardiologia. Parabéns. Obrigado. NASA? Oi. Alguma pergunta? Então, o meu primo, eu até fiz essa pergunta do sopro por causa disso. O meu primo tinha sopro no coração. E ele até está internado em Barbacena. Aí ele fez a cirurgia do sopro, para poder, né, regularizar. Só que agora ele deu AVC. Tem alguma relação? Ô Nazaré, eu creio que não. Eu creio que não. Qual que é a idade dele? Acho que é 40 anos, mais ou menos. O AVC... Vamos lá. Eu acredito que esse AVC tem mais a ver com a cirurgia do que com o problema do prolapso, né? Ou do sopro dele. O que acontece durante uma cirurgia? A incisão cirúrgica, o corte da cirurgia, o nosso organismo entende como uma agressão. E ele vai cicatrizar. Aonde acontece essa cicatrização, tem plaquetas fazendo a adesão ali. Essa plaqueta, se formar um trombo e soltar dali, cair na corrente sanguínea, esse coágulo parar no cérebro, é o AVC ou AVE. Então tem mais a ver com a cirurgia do que com o problema que ele tinha do sopro. Entendi. E ele tinha muitos desmaios. Tem relação com o sopro? Ou porque às vezes ele já poderia ter esse AVC? Pode que ele já tinha alguma má formação dos vasos do encéfalo, ou pode que o desmaio era problema da válvula. Lembra quando eu expliquei? A válvula fecha, aí o ventrículo contrai e manda o sangue para o corpo. Se tivesse voltando uma grande parcela desse sangue para o átrio, falta oxigenação no corpo. Pode ser o que estava provocando desmaio nele. Entendi. Agora, aproveitar a sua pergunta de sopro, é muito comum as mães ficarem preocupadas. Geralmente com o neném. Meu neném tem sopro, meu neném tem sopro. É a coisa mais comum do mundo. A válvula, gente, ela é formada chama de lâminas ou folhetos. Ela faz isso aqui, ó, e fecha. Imagina essas válvulas, esse folheto, como se fosse uma porta que não estivesse fechando bem. É o coração é o coração do bebê, do recém-nascido. Então é normal o recém-nascido ter um pouquinho de sopro, um pouquinho de regurgitamento. Só que com o passar do tempo, esses folhetos que formam a válvula lá, tanto a mitral quanto a tricúspide, ela vai batendo, até que por final ela consegue fechar. Então o sopro do RN, do recém-nascido, é normal. Com o tempo, essa válvula vai e encaixa, o sopro desaparece, normalmente sem cirurgia, sem nada, no recém-nascido. Agora, o sopro no adulto, para ir para uma cirurgia, ele tinha que estar numa situação. Tinha
tinha que ter uma situação bem grave, né? Aquele refluxo de sangue ali tinha que ser um refluxo bem grande. Mas o médico falou para ele que ele já tinha esse sopro desde criança. Só que ele deveria ter operado quando era criança. E não operou, e aí se ele não operasse agora, ele corria risco de vida. Então, provavelmente era um refluxo bem grande, porque um pouquinho é normal a pessoa ter, não afeta nada a vida, não. Mais alguma pergunta? É só, por mim é só, Vera. Mais alguma? Tá bom? Não, por mim Emília? Por mim só também. Beth? Ok? Foi muito bom. Então tá bom. Então a gente só tem que te agradecer pela sua boa vontade, pelo seu tempo, que eu sei que é corrido, e se a gente precisar, a gente chama de novo. Pode chamar. E se vocês quiserem viver na prática como que funciona, pode vir. Vai. Pode? Pode. Bom demais. Eu trabalho de 6 ao meio-dia, mas o pau canta mesmo lá é de 7 às 10. Fora disso é tranquilo, mas de 7 às 10 é pauleira. Quem aguentar pode vir. Aí, Cláudio, vamos lá? Convite aceito. Convite aceito, Vera? Aceita ele. Aceita. A Fran, vamos lá? Vamos Vamos lá, gente? Então, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigado, viu, Muito Fran? obrigada por tudo, viu? De nada, boa noite. Boa noite pra você também. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, meninos. Tchau. Tchau.